A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, graças a Deus que nos dá vitória. Hoje é dia 8 do mês de maio de 2025. Esse é o dia que fez o Senhor. É mais uma oportunidade que temos para louvar a Deus, adorar a Deus, orar, buscar a presença de Deus, servir ao Senhor com alegria, como diz o Salmo de número 100. Queremos servir a Ele com alegria e apresentarmos a Ele com cântico. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, participa dessa família. Participa dessa família da oração diária. Como diz a nossa irmã Eliane, glória a Deus, o Senhor tem proporcionado um pão quentinho do céu para os nossos corações, como diz a nossa irmã Maria Benedita. Quero agradecer pela vida da nossa irmã Marli, que está constantemente conosco orando, o irmão Juvenal, o Arnaldo, o Eduardo Maia. Quero agradecer a Deus pela vida do Elcimar Teixeira. Deus abençoe a vida do Elcimar, Deus abençoe a vida do Cléberton Moraes, Deus abençoe a vida do Leonardo Oliveira, de todos os irmãos que estão conosco aqui no canal de oração diária. Que Deus te abençoe e te fortaleça cada dia mais. Queridos irmãos, nesse instante queremos transmitir uma palavra de Deus ao nosso coração, que com certeza estará edificando a nossa vida e a nossa alma, o nosso coração conectado a Deus e a sua palavra. Deus deve ser a primícia da nossa vida. Deus deve ser honrado, adorado, glorificado em todo tempo, a todo momento e a todo instante. A Bíblia diz no livro de Neemias, no primeiro capítulo, e nos primeiros versículos, ao versículo 4 ao versículo 5, diz assim: as palavras de Neemias, filhos de Acalias. Sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susana, fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e o que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na provista estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Queridos, queremos nesse momento transmitir uma palavra falando sobre a reedificação ou reedificando muralhas espirituais. Aqui temos Neemias, que era copeiro do rei, que pergunta acerca de Jerusalém e daqueles irmãos que não foram para o cativeiro. Ele pergunta a Anani, e Anani responde para ele: aqueles que não foram levados para o cativeiro estão lá na província, em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido em duas portas, e as suas portas queimadas a fogo. Quando Neemias ouviu aquelas palavras, ele se assentou e começou a chorar, e lamentou, não somente por um dia, mas ele esteve jejuando, orando por alguns dias perante o Deus Criador dos céus e da terra. Queridos, a edificação de uma casa, de um prédio, de uma igreja, leva bastante tempo.
Uma boa edificação não se constrói da noite para o dia. Há edifícios, e até o nome diz edifício, que são construídos em 1 ano, 2 anos, 5 anos. Exemplo, nós temos quanto tempo, melhor dizendo, construíram a muralha da China? O muro de Berlim, aquele muro que dividia as duas Alemanhas, Alemanha Ocidental e Oriental. As pirâmides do Egito, que obra magnífica, né? Até hoje não é explicado pela ciência como foi colocada aquelas gigantescas pedras. Enfim, uma obra que é considerada as 7 maravilhas do mundo. Nós temos um outro exemplo que é o Templo de Salomão. A sua arquitetura, os utensílios, o ouro, as pedras preciosas, a beleza e os detalhes. Nós acreditamos que tudo isso foi conduzido pela mão do Senhor, do Criador dos céus e da terra. Na introdução desta palavra que o Senhor colocou no meu coração, nós queremos dizer e até mesmo entender o quanto é difícil e complicado a construção de uma casa, a construção de um edifício, de um prédio. E também nós podemos fazer uma aplicação de uma construção de uma vida espiritual, uma vida de oração, ou seja, a prática diária requer de nós uma abnegação do eu, requer de nós termos tempo, horas, até aquilo se tornar algo prazeroso. Como eu digo, aquilo, a oração se torna algo prazeroso, um estilo de vida constante, algo que não ficamos sem fazer, ou se nós não fizermos, nós sentiremos falta. Isso é a prática de uma oração, de uma vida com Deus. Tanto a obra física requer muito esforço, diligência, como uma edificação também espiritual. Mas se nós não tivermos o cuidado de repararmos as brechas, por mais pequena que aquelas brechas sejam, a casa, o edifício, vai ter algo inesperado pode acontecer, vai ruindo aos poucos e através daquele pouquinho pode trazer uma grande destruição. Nós temos o exemplo de Israel. Israel não se preocupou, não teve diligência, não reparou as brechas. E o seu edifício espiritual foi a ruína. Temos o exemplo do Reino do Norte, que no ano de 722 foi praticamente destruído pelos assírios. Tudo começou com a sua falta de temor a Deus. E não foi por falta de aviso. Deus levanta profetas como Jeremias, como Isaías, como Ageu, como Zacarias, que transmitia o sentimento de Deus. E o sentimento de Deus era por causa da ingratidão daquele povo, que Deus mandava a chuva, Deus abençoava aquele povo com o maná,
cordonizes, a proteção da nuvem, a nuvem da direção e a nuvem da proteção à noite. A nuvem servia, ou seja, a coluna de fogo para iluminar o caminho do povo de dia, a nuvem para livrar o povo daquele sol escaldante de mais de 40 graus. Deus estava cuidando do povo no deserto, mas aquele povo virava as costas para o Criador, atribuindo as bênçãos de Deus a outras entidades. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? Atribuindo as bênçãos de Deus a um político, atribuindo as bênçãos de Deus a um homem da terra, sendo que é Deus que está cuidando de nós. Deus se utiliza às vezes de um advogado, se utiliza às vezes de um juiz para pleitear sua causa. E eu, aproveitando o ensejo nessa mensagem, quero te dizer que todas as causas que estão sendo colocadas diante de Deus, que você colocou diante de Deus, é o Senhor que assina lá no céu a tua sentença, o deferimento, né, da sua causa que está na justiça. É Deus que vai te dar vitória, é a mão de Deus que está conduzindo todas as coisas para te dar vitória. A bênção vem do Senhor para as nossas vidas. E nós precisamos ser gratos a Deus. Às vezes estamos num momento desfavorável, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não obstante ao reino norte ter desobedecido a Deus, o sul não aprendeu a lição. Os erros se repetiram, a idolatria se repete, o secretismo religioso se repete, a prática até mesmo de feitiçaria, que era algo abominável ao Senhor. E Deus, não aceitando tudo aquilo, o remédio não foi suficiente para curar o povo. E a profecia de Jeremias, que Deus o levantou e falou através da sua boca o sentimento dele, o sentimento de Deus, que aquele povo ficaria 70 anos fora da terra, fora a desobediência deles, não deixarem a terra descansar. Então foi um acúmulo de erros e sucessões de erro que leva o povo ao declínio espiritual, para longe da sua terra. Em 589, o reino sul é invadido por Nabucodonosor e levado para o território babilônico. Destruíram o templo, que era o lugar do culto, o templo que tinha o lugar sagrado do culto, tinha os utensílios, que eram peças consagradas a Deus. Tanto é que Nabucodonosor profanou, levou esses utensílios e colocou na casa de deuses pagãos. O sacrifício cessou, a oferta cessou, a adoração cessou, a lei de Deus tinha cessado. O povo não estava ouvindo mais a lei. Eram os escribas que depois do cativeiro é levantado para trazer a lei para o povo. Os muros das cidades foram fendidos, onde os juízes julgavam a causa do povo. As portas da cidade foram queimadas, e nas portas os juízes ali julgavam as causas do povo. Enfim, a cidade estava sem proteção porque os muros era a proteção da cidade. Uma cidade sem muro era uma cidade vulnerável aos ataques dos adversários. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 125:
Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre, assim como estão os muros em redor de Jerusalém. Os muros rodeavam a cidade para proteger a cidade. Assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então, era uma cidade sem proteção e não tinha lei. Deus usa de compaixão o rei Ciro, e o profeta Isaías profetiza 200 anos antes de Ciro nascer. Deus dá o nome dele e o que ele vai executar. Deus usa quem ele quer para abençoar o seu povo. Você crê nisso? Deus usa quem ele quer. Deus, ele pode usar o médico, pode usar o juiz, pode usar um advogado, pode usar quem ele quiser para beneficiar o seu povo. E Ciro, Deus o chama de ungido. E ele é quem Deus se utiliza para o povo voltar para a terra. Completados 70 anos de cativeiro, o Senhor usa de misericórdia, de compaixão. O que é misericórdia? É algo que a gente merece e Deus não dá para a gente não perecer. O que é que o homem merece? O castigo. O que é que o homem merece? A morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus se utiliza de compaixão, melhor dizendo, e dá uma outra oportunidade para o homem. A glória da segunda casa. Então Deus usa Neemias para edificar ou reedificar. Reedificar, porque aquelas muralhas já tinham sido edificadas. Então Deus utiliza dele para reedificar as muralhas, o templo, o culto, o sacrifício, a oferta, e Esdras para trazer de novo. Sabe o que, irmãos? O meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus se utiliza de Esdras para trazer de novo a lei para o povo. E a Bíblia diz que Esdras, em um púlpito de madeira rústico, começou a trazer a lei para o povo novamente. Depois do povo ter vindo para a terra, depois da obra ter ficado parada há cerca de 20 anos, Deus usa Ageu para reanimar o povo vai construir de novo Jerusalém, o templo, os muros, e Esdras vem trazendo a lei para o povo. E Esdras prega de 6 da manhã a meio-dia, e há uma comoção. O povo se veste de saco pedindo a Deus misericórdia. Deus se compadece do povo, e o avivamento espiritual, a graça de Deus volta para o coração daquele povo que já estava sem esperança, sem lei, sem templo, sem adoração, longe da sua terra. Mas agora Deus traz aquele povo de volta para adorar a Ele em sua própria terra. Queridos, venhamos nesse dia ouvir esta palavra e reconstruir as nossas muralhas espirituais. Amém? Vamos orar nesse momento, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Queremos aqui, meus irmãos, ler aqui os comentários dos nossos irmãos que escreveram aqui nos comentários do canal de oração diária. Graças a Deus. Queremos nesse instante ler aqui o comentário do Yosimar Teixeira. Amém, glória a Deus. A irmã Eliane Pinheiro Gomes está dizendo: a paz do Senhor, família da oração diária. Deus em Cristo continue vos abençoar de forma abundante. Tenha todos um excelente dia. Lucivaldo Alves está dizendo: bom dia. Felipe Guimarães: bom dia, meu pastor Daí. A paz do Senhor a todos. Obrigado por incluir meu nome na galeria dos heróis que ainda está aberta. Assim seja. Deus te abençoe, meu querido. E eu acredito que o nome na galeria está também da irmã Eliane, do pastor Júlio, do Lucivaldo, do Anderson Rodrigues, do Aldenir
Santana. Aldenir Santana está dizendo: Aldenir Santos, bom dia a todos, receba a gloriosa paz de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Marilene, bom dia, deseja a todos a paz do Senhor Jesus. Gleimax, seu nome também está na galeria dos vencedores, na galeria daqueles que estarão construindo um grande legado no reino de Deus. A paz do Senhor, pastor Odaí, ele está dizendo, Gleimax, Deus abençoe sua vida, poliglota, músico e servo de Deus. Eduardo Maia, Deus abençoe sua vida. João Lucas, meu filho, ele está dizendo palavra maravilhosa, que Deus continue te abençoando e te guardando. Amém, meu filho João. A irmã Eliane, glória a Deus por esta palavra. Saulo Araújo, glória a Deus. Deus é fiel, que saudade de todos. Saudade de você também, irmão Saulo, Arnaldo, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Deus abençoe o pastor Odaí, sua casa. Deus abençoe Arnaldo, sua família, a irmã Gislane, sua esposa, seu filho Rian e a sua filha Aline, seus pais que ainda não tiveram encontro com Cristo, seus irmãos que antes que a trombeta toque, eles possam ter um encontro com Cristo. Maria Benedita, Daniel Gomes da Silva, Deus abençoe sua vida e a sua família. Deus abençoe a todos para a glória dele. Já tem pão quentinho na mesa, está dizendo a nossa irmã, é enviado do céu. Thaís é minha prima, que Deus abençoe sua vida, sua família. Ela está dizendo, é a obra do Senhor, que o Pai fortaleça sua missão e o Espírito Santo te guie com sabedoria. Deus te abençoe, Thaís, que Deus te abençoe, te dê saúde, prospere você nessa porta que Deus te abriu e que Deus continue abençoando a Gracinha. A minha prima Leda, inclusive, ela pediu oração por uma causa no INSS. Vamos orar pela Leda. Geilton Rodrigues, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu pastor Odaí, Deus abençoe sempre sua vida. Leonardo Oliveira, amém, canal abençoado, Deus te abençoe, Leonardo. Deus abençoe sua vida. Cleberto Moraes, a paz. A Leda, a paz do Senhor. Leda está dizendo, peço oração pela causa no INSS. Estaremos orando pela Leda. Estaremos orando nesta oração pela vida de cada um dos irmãos. Não importa a sua necessidade, o nosso Deus é grande. Ele é maior do que as nossas dificuldades. Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas, conhece tudo, sabe todas as nossas necessidades. Ele lembra que nós somos pó e nós estamos na sua presença nesse dia. Vamos orar nesse momento. Pai querido, queremos te agradecer por tudo. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. Aqui está o teu povo, teus filhos. Queremos orar nesse momento pela vida de cada um dos irmãos aqui, representados aqui neste canal com as suas respectivas famílias. Cada nome citado, Senhor. Eu oro nesse momento pela vida do Josias também, o maestro Josias ali da igreja do Valparaíso. Abençoe, Senhor, a irmã Miriam Miranda, Miriam Araújo, a nossa irmã Zéza, Senhor, e os seus filhos, Eliabe, André, João Vitor, seu esposo Geilton, Senhor. Abençoe esta família de forma gloriosa. Eu oro pela vida do Fábio, a irmã Monique. Abençoe, Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, a irmã Gildete e toda a sua família, para a glória do teu nome. A irmã Nicéia, que está conosco constantemente orando, ouvindo a oração. Nosso irmão João, Senhor, de Souza Brito, abençoe esta família. Dê vitória, Senhor, ao Maxwell. Abençoe, Senhor, ó Deus, o Neudeci, a Jugleice, o Hugo, a Rebeca. Abençoe a irmã Maria Helena, os seus filhos. Continue instrumentalizando os teus filhos. Abençoe a irmã Cleia. Jesus, toma esta família em tuas mãos. Colocamos, meu Pai, o Belisário, Juscelino, Senhor. Ó Deus, a irmã Joelma, Senhor. O pastor Orlando Vieira. Abençoe em nome de Jesus, dê vitória. Jesus,
Abençoe, Senhor, ó Deus, ali em Queimadas, Jesus, o teu servo, ó Deus. Dê vitória ao teu filho, Jesus. Abençoe o Gilson Mendes de Brito. Abençoe, Senhor, ó Deus, cada um dos teus filhos com as suas necessidades, o Roberto Gomes. Deus, dê vitória aos teus servos aqui no Brasil, ali na Suíça, na França. Dê vitória ao Leides, a irmã Sueli. Abençoe, meu Pai, a obra do Senhor, o Ministério Rocha Eterna na Suíça, na França, Jesus em Luxemburgo. Pai querido, abençoe os teus servos ali na Bélgica, o Miromax e sua família. Abençoe os teus servos que estão nos acompanhando ali, Jesus, na igreja. Jesus, a igreja Ministério Copacabana. Senhor Jesus, dê vitória em nome do Senhor dos Exércitos, cada inscrito do canal. Senhor, ali na África, meu Deus, os teus servos aqui no Brasil, nos estados brasileiros. Ó Deus, os teus servos no estado de Goiás, no Piauí, estado da Bahia, Minas Gerais, a nossa irmã Isabel, Senhor, Isabel Bandeira, nosso querido irmão Agenaldo. Jesus abençoe, Senhor Jesus, o pastor Hélio, a irmã Belcholino, o pastor Odilberto, a irmã Lúcia. Jesus, os teus servos aqui no Rio de Janeiro que estão nos acompanhando, em Londrina, no Paraná. Visita cada um dos teus filhos com suas respectivas necessidades, ó Pai. Os teus filhos que têm inscrito no canal, que têm mandado mensagem constantemente aqui, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a irmã Marilene, o irmão Alvino. Deus abençoe, Senhor, Douglas, Senhor, professor Douglas, a minha prima Leda, com a sua causa na justiça no INSS, que o Senhor venha pleitear em favor da tua filha. Abençoe Leonildo Ramos. Abençoe, meu Pai querido, cada um dos teus filhos com suas necessidades. A irmã Marli, Senhor. Abençoe o Natalo Oliveira, Senhor, dê vitória. O Juvenal Gonçalves, meu Pai. O nosso querido pastor Bruno. Toma, Senhor, teu filho em tuas mãos. Ó Jesus, o Valmor Debus, que a tua mão esteja sobre a vida do teu servo e a sua família. Te agradecemos por esse dia maravilhoso. Permaneça com as tuas mãos estendidas sobre cada um dos teus filhos. Abençoe na área física, espiritual, financeira. Guarda o teu povo, reaviva os nossos corações para esperarmos a tua volta. Nós te pedimos nesse dia e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos aos céus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre, e todos digam amém. Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.